Ai, professora, hoje eu não tô afim de fazer esse exercício. Sempre tem essa piadinha quando a gente trabalha com a função polinomial do primeiro grau, a função afim. Fica de olho aí na aula de hoje. Na função afim, o valor de y varia, aumentando ou diminuindo sempre a mesma quantidade para uma certa variação de x. Como assim? Vamos identificar em alguns gráficos. Observe aqui, se eu pegar dois pontos desse gráfico, esse e esse, ok? Eu tenho que para uma unidade que variou em x, o gráfico também variou uma unidade em y. Ok. Acontece que se eu pegar outros dois pontos, por exemplo, esse e esse, eu tenho a variação de uma unidade em x e 3 unidades em y. Então, nós temos que, para a mesma variação em x, que foi 1, a variação em y foi diferente. Então, isso não é o gráfico de uma função afim. Veja mais um caso, uma unidade, o gráfico subiu 5 unidades. Então, a variação de y em relação a x nesse gráfico não é a mesma para todo ponto que eu pegar nesse gráfico. Isso significa que isso não é uma função afim. Ok, a fórmula dessa função é f de x igual a x quadrado e ela se chama função quadrática, mas isso é tema para a próxima aula. Voltando aqui, vamos ver um outro gráfico. Será que esse gráfico pode ser de uma função afim? Vamos lá novamente. Eu vou escolher dois pontos, onde varia uma unidade em x, e aqui eu observo a variação em y, uma unidade também. Vou pegar mais dois pontos desse gráfico, esse e esse, variando uma unidade em x, em y eu tive uma variação de 2 unidades. Já foi diferente, então isso já não é o gráfico de uma função afim. Aqui eu só identifico mais dois pontos para você observar. A variação de y em relação a x foi modificando, então isso não é o gráfico de uma função afim. Essa função aqui, para você já saber, a fórmula dela é f de x igual a 2 elevado a x e ela se chama função exponencial. Também é assunto para próximas aulas. Vamos ver mais um. Se eu pegar dois pontos desse gráfico variando em x uma unidade, vou pegar esse e esse, uma unidade em x, eu tenho 2 unidades em y, ok. Uma unidade em x, 2 unidades em y, percebe? Uma unidade em x ali atrás, 2 unidades em y. Então, aqui sim eu tenho o gráfico de uma função afim. E o que aconteceu é que, para cada unidade de x, esse gráfico variou 2 unidades em y. Nós temos, então, que a fórmula dessa função é f de x igual a 2x mais 4, e ela é, sim, uma função afim. Professora, mas como é que eu vou chegar nessa fórmula? Como é que eu vou saber isso? Bom, vamos ver mais um pouquinho da função afim para a gente poder responder a essa pergunta. O que nós temos aqui é uma função afim, y ou f de x igual a x mais b. Esse a e esse b estão aqui do ladinho esquerdo, percebe? Aqui o meu a está valendo 1 e o meu b está valendo 2, então a minha função está aqui, f de x igual a 1x, que poderia estar escrito apenas x, mais 2. O que é esse 1? Que é a taxa de variação, o coeficiente angular ou a inclinação da reta. Significa que para cada uma unidade que eu ande em x, esse gráfico sobe uma unidade também. Como assim? Vamos lá. Se o a for 2, a inclinação for 2, significa que para cada uma unidade em x, o gráfico sobe 2 unidades. Tá vendo aqui? Ah, mas se eu pegar aqui para trás, não tem problema, Ando uma unidade em x, o gráfico sobe 2 unidades em y. Ah, e se o a for 4, então? A mesma coisa. Se eu andar uma unidade em x, o gráfico sobe 4 unidades em y. Mas e se esse a, então, for 0,5? O que isso significa? Que se eu andar uma unidade em x, o gráfico sobe meia unidade em y. Ou ainda, que para 2 unidades em x, sobe uma. Então, por isso, a gente vai dizer que esse a gente calcula dividindo a variação em y pela variação em x, ok?
Se o A for negativo, olha só, o que acontece agora, o A sendo menos 1, é que para uma unidade que eu andar em x, o gráfico desce uma unidade em y. Ou o A valendo menos 2, uma unidade que eu ando em x, o gráfico desce, percebe aqui, ó, desceu de 2 para o 0, ó. Então, para 1 em x, desceu 2. Observe que se o A for 0, a gente tem a função constante, a reta paralela ao eixo x, beleza? Eu vou mexer aqui com alguns valores de A, perceba. A positivo, a reta fica indo para cima, a gente fala que a função é crescente, que a reta é ascendente. E se o A é negativo, a reta está indo para baixo, a gente fala que a função é decrescente e a reta é descendente, beleza? Vamos travar um A aqui, vou travar o A valendo 2. E vamos mexer no B para ver o que acontece. Observa aqui, o B nesse momento é 2 também e o gráfico está aqui, certo? A nossa reta. Se eu levar o B, olha, tá vendo o que está acontecendo? Para o 4, por exemplo. Ou se eu levar o B para o 6, olha lá. O que acontece é que o gráfico está cortando o eixo Y neste valor do B. Por que isso acontece? Porque quando o x é 0, a única coisa que me resta nessa equaçãozinha é que f de 0 é igual a b, ou seja, o b vai indicar onde o gráfico corta o eixo y. E aí, se for positivo, o gráfico vai cortar na parte positiva. Se o b for negativo, vai cortar lá embaixo, tá vendo? Ó, olha lá o menos 3. E se o b for 0, corta no 0, 0, passa na origem. E a gente fala nesse caso que x e y são diretamente proporcionais. E além de função afim, essa função aqui também é chamada linear. Se eu mexer só com A agora, ó, deixando esse B fixo, percebe? Tá lá passando na origem, ó. Então eu só tenho o termo AX e o B nesse caso está sendo igual a 0. Vamos então concluir isso nesse resuminho aqui para vocês. A função afim tem uma fórmula cuja estrutura é o y em função de x igual a ax mais b, onde esse a e esse b são números reais e o a diferente de 0, porque se o a for 0, já vimos que ela vai se chamar função constante. O gráfico da função afim é sempre uma reta. Os coeficientes são o a e o b. O a tem esses três nomes: coeficiente angular, taxa de variação e inclinação da reta. E o b é o coeficiente linear. Para obter o a, a gente faz a variação de y sobre a variação de x. Raiz de uma função é sempre o valor de x para o qual a função é igual a 0. Então, a gente iguala o y a 0, ou o f de x a 0. Nesse caso da função afim, a gente fica aqui ax igual a menos b, x é então menos b sobre a. Essa é a raiz de uma função afim. Mas é uma fórmula que não tem necessidade de você decorar, basta que você iguale a 0. Comportamento da função. A função afim pode ter um comportamento de função crescente, o que significa que está indo para cima, a gente fala que a reta é ascendente, ou uma função decrescente, que significa que a reta está indo para baixo, a gente fala que a reta é descendente. O que faz a função ser crescente é o valor de a positivo e decrescente o a negativo. E ainda aquele b, que é o coeficiente linear, vai indicar onde o gráfico corta o eixo y. Então, quando você já souber onde o gráfico corta o eixo y, você já sabe o valor de b, não precisa fazer conta. Beleza? E aí, gostou da função afim? Fica de olho nas próximas aulas que a gente vai fazer alguns exercícios juntos.